Como podemos ver atrás de mim, temos um navio russo aqui à direita. Às vezes, as maiores batalhas são vencidas sem disparar um único tiro. Durante anos, Putin tentou de tudo para esconder a frota sombra e a verdade por trás dela. Mas na noite de 20 de dezembro, um sinal de SOS de um dos petroleiros mudou a equação. Um navio fantasma russo sofreu uma falha no motor e foi forçado a ancorar na costa da Suécia. O navio estava esperando por ajuda, mas Estocolmo não enviou ajuda. Não enviou um rebocador. As autoridades suecas invadiram o navio não apenas com oficiais da alfândega, mas também com forças especiais. Isso foi uma anomalia que o Kremlin não havia previsto, porque não era apenas um navio com problemas de motor. Foi o fracasso da estratégia da frota fantasma de bilhões de dólares que eles tentavam esconder há anos. E quando o navio russo derivou para as águas territoriais suecas devido à falha mecânica, Estocolmo não tolerou esse erro. Agora, vamos arranhar a superfície deste incidente e focar no que os comandos suecos estavam procurando no convés naquela noite. A cerca de 1.200 a 1.300 metros da costa. E logo ao sul, aqui à esquerda no quadro, temos o barco da Guarda Costeira, que é uma das autoridades que embarcaram neste navio durante a noite. Havia uma razão muito concreta e muito assustadora, pela qual a Suécia embarcou no Adler com unidades de segurança nacional ao lado de oficiais de alfândega padrão. A inteligência ocidental e relatórios chocantes publicados pela CNN já haviam provado que esses navios mercantes de aparência civil não eram transportadores de carga inocentes. Esses navios eram cavalos de Troia flutuantes cheios de inteligência militar russa, GRU, e mercenários do Wagner. Além disso, a inteligência ucraniana havia afirmado repetidamente que esses navios estavam sendo usados como bases móveis para lançar e controlar veículos aéreos não tripulados, UAVs, sobre cidades europeias. Claro, isso não era uma teoria da conspiração. Era baseada em fatos no terreno. Lembre-se, pouco antes do incidente de Adler, em 19 de dezembro, a Ucrânia atingiu o petroleiro Kendal, que, segundo alegações, estava transportando não apenas petróleo, mas também o general fantasma de Putin, Andrei Averianov, e o centro de comando móvel do GRU. Esse ataque mostrou ao mundo inteiro que esses petroleiros enferrujados eram, na verdade, bases militares flutuantes. E agora eles estão usando uma nova forma de ameaça, enxames de drones lançados de embarcações disfarçadas de civis. Esses ataques eram operações de baixa intensidade que o Kremlin sempre podia negar, mas às quais o Ocidente não podia responder facilmente com ação militar direta. Talvez essa tenha sido a primeira razão que levou a Suécia a agir. Naquela noite, os comandos não estavam procurando por barris enferrujados no convés do Adler, mas por vestígios daquele general fantasma que havia surgido no Mediterrâneo e por rampas secretas de drones. O Adler já tinha um longo histórico. Era conhecido anteriormente por ter transportado projéteis de artilharia da Coreia do Norte para a frente russa. Mas naquela noite, a Suécia não estava apenas procurando por caixas de munição enferrujadas. Eles estavam atrás de espiões digitais escondidos na ponte do navio. A inteligência sueca já havia documentado a presença de pessoal de segurança privada armada em frotas sombrias russas por 2 semanas. Mais tarde, reportagens da CNN revelaram quão profundas são as raízes da organização da frota sombra russa. Descobriu-se que indivíduos listados no papel como técnicos, eletricistas ou pessoal de segurança privada estavam, na verdade, designados a unidades de operações especiais sob o Ministério de Assuntos Internos da Rússia ou estruturas paramilitares diretamente ligadas ao Wagner, como o Modern Security Group. Esta tripulação fantasma estava até mesmo substituindo os capitães do navio, mudando a rota de acordo com ordens criptografadas de Moscou e transformando um navio comercial em um navio de guerra. Os relatórios dos capitães pilotos dinamarqueses são assustadores. Agentes russos em uniformes militares circulando pela ponte, agressivos, impedindo fotografias e estabelecendo autoridade absoluta sobre a tripulação do navio. Naquela noite, a Suécia invadiu o Adler, visando não apenas um navio, mas essa rede sombria. Isso não é uma tempestade ou um acidente, isso é uma armadilha. No centro desta armadilha está Vladimir Putin, paralisado em frente ao seu próprio castelo enquanto tenta derrotar o Ocidente. E no coração desta armadilha residem 2 emoções, dinheiro e medo. Os navios fantasmas de Putin de repente perderam suas apólices de seguro e cartões de entrada em portos internacionais. Medo e pânico. Enquanto os barcos da Suécia amarravam o Adler no campo, a União Europeia fez uma jogada dura na mesa para cortar a tábua de salvação econômica da Rússia. O Conselho da UE adicionou mais 41 navios, que transportam as receitas energéticas da Rússia e formam a Frota Sombra, a lista negra apenas 2 dias antes do caso Adler. Esta decisão, combinada com a declaração clara e intransigente de Kaja Kallas,
evoluiu de um aviso diplomático para uma declaração de guerra econômica em grande escala. A frota sombra da Rússia continua sendo sua. Linha de vida financeira. E estamos cortando-a. Estamos cortando isso. Esta simples frase é um pesadelo para o Kremlin, porque com esta nova onda, o número de navios sancionados se aproximou de 600. Isso significa que uma parte muito grande da capacidade de comércio marítimo da Rússia foi paralisada. A ação da União Europeia é uma estratégia de estrangulamento sistemático destinada a transformar a frota sombra da Rússia em um monte inútil de metal. Então, por que o motor enferrujado parando causou um efeito de terremoto nos corredores do Kremlin? Por que a captura de apenas um navio fez a equipe de Putin entrar em pânico? Para responder a esta pergunta, devemos remover a espuma da superfície do evento e olhar para a estratégia sombria por trás do grande quadro. O caso Adler simboliza o colapso estratégico da Rússia em 3 pilares principais. Primeiro, vamos ser claros. A ação da Suécia naquela noite não foi um simples procedimento aduaneiro. Foi o reflexo no campo de uma mudança revolucionária na doutrina marítima ocidental, a saber, a estratégia de intervenção preventiva. Por anos, a Rússia tem usado o princípio da liberdade de navegação como um escudo, escondendo seus navios espiões e frota sombria, por trás dessa regra do direito internacional. As marinhas ocidentais, por cortesia diplomática e medo de escalada, não tocavam nesses navios. No entanto, com o Adler, essa era chegou ao fim. A Suécia, a Dinamarca e a Finlândia estão agora aplicando uma nova tática contra os navios russos, a doutrina de segurança ambiental. O argumento de que navios enferrujados, negligenciados e sem seguro são uma bomba relógio flutuante para um ecossistema sensível como o Mar Báltico é agora a arma legal mais poderosa da OTAN. A falha do motor do Adler deu à Suécia a desculpa legal que procurava em uma bandeja de prata. O navio foi abordado não por acusações de espionagem, mas por motivos de inadequação técnica e risco ambiental. Mas o que se buscava dentro eram registros digitais. Este é o Ocidente, usando a própria tática de guerra jurídica da Rússia contra a Rússia. Qualquer navio russo agora sob suspeita pode ser parado, inspecionado e apreendido sob o pretexto de uma inspeção técnica, como no caso do Adler. Esta é uma armadilha estratégica completa para a Marinha Russa. Em segundo lugar, se você olhar para o mapa, pode ver mais claramente a impotência da Rússia. Geograficamente, o Mar Báltico não é mais um quintal para a Rússia, mas uma prisão cujas chaves estão nas mãos da OTAN. Cada navio que sai de São Petersburgo e do terminal de petróleo de Primorsk deve passar pelos estreitos da Dinamarca, Øresund e Grande Belt para chegar ao oceano. Esses estreitos são tão estreitos que os navios passam a uma distância de um braço da costa. O caso Adler provou que esse confinamento geográfico se transformou em um pesadelo logístico. Esta rota, usada pela Rússia para enviar mercadorias para Kaliningrado, seu território isolado do continente, e para o resto do mundo, está agora 100% sob vigilância da OTAN. Os navios russos costumavam pensar que eram invisíveis nestas águas. Agora, cada movimento de suas hélices é registrado pelos sensores da OTAN no fundo do mar e por aeronaves P-8 Poseidon no ar. Mesmo ao fornecer apoio logístico do seu território continental para o seu próprio território, a Rússia tornou-se dependente da aprovação técnica da OTAN, dos padrões ambientais e da boa vontade. A geografia tornou-se o maior inimigo de Putin. A linha logística do Kremlin está presa nas águas frias do Báltico. Kiev sabia que não poderia lutar contra a frota do Báltico da Rússia navio por navio. Não precisava. Tudo o que tinha que fazer era provar que mesmo a fortaleza econômica mais valiosa da Rússia já não era segura. Suas armas eram UAVs kamikaze de longo alcance capazes de atingir São Petersburgo. Agora, aplique essa ameaça ao Golfo da Finlândia, o ponto mais estreito do Mar Báltico. Este é um gargalo natural. Petroleiros da frota sombra forçados a ancorar fora de terminais como Primorsk e Ust-Luga não são alvos militares. Eles são alvos fáceis, são lentos, não têm manobrabilidade e estão completamente desprovidos dos sistemas avançados de defesa aérea que um navio de guerra possui. Empurrar o navio que já é suspeito devido a sanções para uma zona de ataque comprovada, ou seja, um gigantesco campo de tiro, esse risco é inassegurável. A Ucrânia nem precisa lançar um ataque todos os dias. O fato de a região ser agora uma zona de guerra ativa é suficiente para interromper todo o comércio. Este é um bloqueio de risco mais eficaz do que um bloqueio físico. A Ucrânia manteve o comércio anual de petróleo de bilhões de dólares da Rússia como refém usando apenas a ameaça de drones, que custam algumas centenas de milhares de dólares. O sistema foi paralisado dessa forma. Em setembro e outubro de 2025, os portos de São Petersburgo, Ust-Luga e Primorsk foram alvos da Ucrânia.
2 petroleiros da Frota Sombra foram destruídos no porto. Além disso, a refinaria de São Petersburgo foi alvo 2 vezes e desativada. A refinaria Krychy era a maior refinaria da Rússia e a principal fonte de combustível para a Frota Sombra. Agora, até os centros econômicos mais importantes da Rússia no noroeste não estavam mais fora de alcance. Quando esses dados históricos são reunidos, fica claro que a razão para a atual paralisia no Báltico não é a ameaça, mas a existência comprovada da ameaça. A armadilha do Báltico é o resultado de meses de operações militares cuidadosas e implacáveis. O terceiro golpe, mais mortal do que proibições portuárias e incursões militares, veio silenciosamente dos centros financeiros, a não segurabilidade. O oxigênio do comércio marítimo é o petróleo, mas seu coração é o seguro. Se o navio não estiver segurado, ou se seu seguro for questionável, ele não pode entrar em nenhum porto respeitável do mundo. Não pode abrir uma carta de crédito em qualquer banco e até enfrenta problemas ao passar pelos estreitos. A apreensão de navios como o Adler por forças especiais da OTAN causou um terremoto no mercado global de seguros marítimos, clubes de PI. Para as gigantes de seguros baseadas em Londres e Nova York, a Frota Sombra russa não é mais de alto risco, mas agora tem status de ativo tóxico. Nenhuma companhia de seguros quer segurar um navio no qual comandos suecos possam desembarcar a qualquer momento, apreender e envolver em processos judiciais por anos. O que isso significa? Significa que os custos de transporte, frete do petróleo russo estão disparando. A Rússia criou esta frota para romper o limite de preço de $60 por barril. No entanto, os prêmios de risco crescentes, subornos e custos de contrabando estão agora empurrando a margem de lucro da Rússia com as vendas de petróleo para perto de zero. Eles estão vendendo petróleo? Sim. Mas estão ganhando dinheiro? Isso é discutível. A receita está desaparecendo em um buraco negro logístico. Isso é exatamente o que Kaja Kallas quis dizer por estrangulamento quando disse: estamos cortando o fluxo de caixa. A economia russa está entrando em um ciclo absurdo, uma espiral de caos onde perde dinheiro enquanto vende petróleo. Olhando para o quadro maior, o incidente de Adler e os relatórios de inteligência revelados pela CNN nos mostram não apenas hoje, mas também como as guerras de amanhã se desenrolarão. Como PPR Global, estamos introduzindo um novo conceito, a mercantilização da guerra. Durante séculos, os navios mercantes eram considerados intocáveis. No entanto, a Rússia transformou essa intocabilidade em uma arma. A operação da Ucrânia no Mediterrâneo, em 19 de dezembro, e o incidente de Adler que se seguiu, imediatamente, provaram que navios mercantes civis, petroleiros e cargueiros não são mais apenas veículos transportando contêineres ou petróleo. Eles são plataformas de guerra híbrida. Esses navios de aparência civil são a vanguarda das operações militares, os olhos e ouvidos da inteligência. Eles transportam carga durante o dia e mapeiam cabos à noite. São comerciantes em tempos de paz e sabotadores em tempos de crise. Esta nova guerra de zona cinzenta não se limitará à Rússia. A capital que observa mais de perto a derrota de Moscou no Báltico é, sem dúvida, Pequim. Sabe-se que a China também estabeleceu uma enorme rede paramilitar no Mar do Sul da China, com frotas de pesca e navios de carga de aparência civil semelhantes. Esses casos foram prova de que o Ocidente não permaneceria mais passivo diante dessa equação de navio civil igual à ameaça militar. A ação da Suécia foi uma mensagem não apenas para Putin, mas também para Xi Jinping. Sua cobertura comercial não o protege mais. Este incidente abalará o sistema marítimo global em sua essência. Navios da Frota Sombra não serão mais tratados apenas como contrabandistas, mas como potenciais criminosos de guerra. Gigantes do seguro cancelarão apólices contra o risco de possível apreensão. Os estados portuários verão qualquer navio que suspeitem ser uma ameaça militar e enviarão forças especiais em vez de oficiais da alfândega. Os mares estão se transformando de rodovias onde o comércio flui livremente em campos minados, onde cada navio é um inimigo em potencial. Como resultado, o que aconteceu nas águas frias do Báltico na noite de 20 de dezembro não foi apenas a história de um navio. Naquela noite, testemunhamos o fim de uma era. A enorme frota sombra russa, até então considerada invisível, intocável e imparável, lutará para sobreviver em jornadas repletas de armadilhas. A mensagem que emergia do Mar Báltico estava na mesma frequência daquela voz resoluta, ecoando nos corredores de Bruxelas. Não há mais porto para se esconder, nem águas seguras para atravessar. O mar acabou para a Rússia, a terra está à vista. Afinal, o que vai, volta. Então, você acha que a estratégia de guerra nas sombras da OTAN pode derrotar a estratégia de Putin? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários.
Para se manter informado sobre as últimas análises exclusivas da PPR Global, por favor, inscreva-se e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado